Senhores e senhoras do Conselho, mais uma vez estamos aqui para passar a limpo para vocês a reforma tributária. E hoje nós vamos falar do básico, do simples, do essencial de o que é o tal do IBS e CBS. Muito provavelmente você está escutando esses dois nomes com muita frequência. E se não te explicaram, fica aí que eu vou te explicar o que é isso. Ter um negócio no Brasil hoje é uma coisa caótica. Se você quiser vender para outra cidade, para outro estado, você tem que conhecer a legislação dessa outra cidade, desse outro estado, para poder ver se você consegue vender para lá, se a tributação é maior, se a tributação é menor. É quase impossível você querer ter uma operação nacional. E a reforma tributária tem o objetivo de simplificar essa lógica, padronizar os procedimentos para que você possa vender com tranquilidade em qualquer lugar desse país. E não é só nome de imposto que está mudando. Se você não entender a nova lógica, tem uma grande chance de você ter prejuízo com a reforma tributária. Então, para você conseguir entender o que é IBS e CBS, eu dividi o conteúdo em 4 partes. Vou até arredar aqui, tá? Que você possa ver aqui no cantinho quais são essas 4 partes, tá bom? A primeira coisa que eu vou te explicar é o contexto histórico. Por que foi criado o IBS e CBS? Como é hoje e qual é a intenção com a reforma tributária? Em segundo, eu vou te explicar o que é o IBS e CBS, para que você consiga entender como vão funcionar esses dois novos impostos. O terceiro aspecto que eu vou te falar é o impacto desses impostos nas empresas. E o quarto aspecto, e mais importante, é como se preparar para essa nova realidade. O que você tem que se atentar aí para que você não perca o seu negócio, não tenha prejuízos com a reforma tributária. Vamos voltar para cá para que a gente possa voltar a falar item a item. Por que foi feita a reforma tributária? Já te expliquei mais ou menos no começo que a reforma tributária ela foi feita para reduzir o caos tributário brasileiro. E com isso criaram-se 2 novos impostos, que é o IBS e a CBS, onde vai ter uma regulamentação nacional que esses 2 impostos vão ser regidos. O que é importante você saber, tá? Que inicialmente era para ser o imposto único, o tal do IVA. Só que como aqui no Brasil tudo é um pouquinho mais complexo, eles criaram o IVA dual. E por que o IVA dual? Se podia ser só um, por que virou 2? Pelo simples fato dos entes governamentais não conseguirem dialogar. O que aconteceu? Estados e municípios não queriam que o dinheiro dele fosse controlado pela Receita Federal, que era a ideia inicial. Vocês não vão arrecadar o meu dinheiro e vão me repassar. Você já tem muito poder, governo federal. Eu quero arrecadar o meu dinheiro e eu quero controlar a minha distribuição. E com isso eles criaram 2 impostos, o IBS e o CBS. O IBS de gestão do Comitê Gestor do IBS, que é de responsabilidade dos estados e dos municípios, e o CBS, que é de responsabilidade do governo federal, que vai ser gerido pela Receita Federal. Tudo isso porque não conseguiram dialogar. E eu acho que realmente deixar mais isso na mão do governo federal é muito poder para um cabra só. Então é melhor fazer essa divisão efetivamente. Concordo com esse cenário. Então vamos para o segundo aspecto, o que são efetivamente o IBS e CBS. O IBS é um imposto que vai substituir o ICMS e o ISS, que hoje são de gestão do Estado e dos municípios. E ele significa Imposto sobre Bens e Serviços. Antes a gente tinha o ISS incidindo sobre os serviços e o ICMS incidindo sobre as vendas, né? Agora acabou com isso. Agora nós temos o imposto sobre bens e serviços. É o mesmo imposto para todos os cenários, todas as operações do Brasil. E temos o CBS, Contribuição para Bens sobre Bens e Serviços, tá? Que também, de gestão da Receita Federal, que também vai incidir sobre todas as vendas e todos os serviços que existem no Brasil. Tá? Isso que são os novos impostos. E o CBS vai substituir o PIS e a COFINS. Tá? Bem simples assim. Então, tira esses impostos antigos e vão entrar com os impostos novos. Não vai ser de uma vez, tem um período de transição, que você deve me acompanhar aí em outros conteúdos nossos. Beleza, e o terceiro aspecto que a gente vai falar é o impacto nas empresas. Mudou só o nome? Mudou toda a lógica dos impostos. Primeira coisa, o imposto agora, o IBS-CBS, ele não vai ser mais por dentro, ele vai ser por fora. A dinâmica de cálculo dos impostos e a dinâmica de apresentação deles vai ser diferente. E isso muda, inclusive, o preço dos seus produtos e dos seus serviços. Você vai ter que aprender a nova dinâmica para que você consiga precificar adequadamente. Qual é essa nova dinâmica?
Hoje, a maioria dos impostos elas são recolhidos sobre faturamento ou pelo regime de débito e crédito não cumulativo. Tá? E vai mudar agora, não vai mais existir os impostos sobre faturamento e o regime de débito e crédito agora vai ser sobre não cumulatividade plena. Atualmente, você não consegue recuperar impostos sobre algumas despesas. Com a reforma tributária, você vai poder recuperar impostos sobre todas as suas despesas, tá bom? Então, com isso, a partir de agora, o imposto está diretamente relacionado às suas compras. Quanto melhor você compra, porque tem regrinhas que fazem você ter mais ou menos crédito, quanto menor você compra, menor vai ser o seu imposto. Quanto melhor você compra, menor vai ser o seu imposto. Então, preço e compras, entrada e saída, vai mudar substancialmente o negócio inteiro de uma empresa. Então, o quarto passo é como se preparar para esse novo cenário. A primeira coisa que você tem que fazer na sua empresa é entender essa nova lógica. Mudança tributária não é coisa só de contador, não. É coisa de empresário. Não é o contador que faz compra, não é o contador que faz o preço da sua empresa, dos seus produtos. Ele pode te ajudar, mas não é ele que decide nenhum desses dois aspectos. Então, reforma tributária é a nível de negócio, é a nível de gestão. Você tem que se preparar para essa nova realidade. Então, o que você vai ter que fazer inicialmente? Entender a dinâmica e revisar os preços. Se você precificar errado, pode ser que você tenha até margem perdida no seu negócio. E a chance é muito grande, porque as alíquotas nominais são muito mais altas do que você paga atualmente. E se você não colocar na ponta do lápis, a chance de você perder dinheiro é real. Também você deve escolher os melhores fornecedores. O que são os melhores fornecedores? Não necessariamente os que fornecem melhores produtos, mas aqueles que geram melhores créditos. Estou fazendo uma análise meramente de custos, tá, gente? Não estou fazendo uma análise de qualitativa dos seus fornecedores. Quanto mais crédito o fornecedor te gerar, melhor vai ser para você. Então você tem que analisar agora quem gera mais imposto e quem gera menos imposto. Como eu te disse, tem regrinhas, você tem que seguir elas. E, mais importante, quanto antes você se preparar, melhor você vai estar, porque seus concorrentes muito provavelmente estão deixando para depois. E quem se antecipa, sai na frente. E isso, pessoal, é só o começo. Se você quer entender mais sobre a reforma tributária, segue esse perfil aqui. Nos próximos vídeos eu vou te mostrar cada vez com mais qualidade quais são as novas rotinas de uma empresa na reforma tributária. Até mais!